Eterno, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço aqui, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Grande é o seu poder. A palavra dessa noite, início de campanha, São 3, segunda-feira. Vamos estar aqui orando e lendo a palavra do Senhor. E a palavra que o Senhor nos dá está no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Aleluia, Jesus. O versículo, aleluia, 9. O versículo 9 do livro de 1 Reis, aonde fala da viúva de Sarepta. Então, a Bíblia diz assim, olha, aleluia, levanta-te e vai a Sarepta, porque é de Sidom e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Aleluia. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando, aleluia, Jesus, e ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela buscar, ela a chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: viva o Senhor, que o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Glória a Deus. Aleluia. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vos prepará-lo para mim e para o meu filho, Glória a para Deus. que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus: a farinha na panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, nessa noite, a qual o Senhor traz para os nossos corações, Glória a Deus. é uma palavra muito conhecida, né, dos irmãos. Todo mundo conhece essa mensagem. Mas o que me chama a atenção aqui é que essa mulher, ela não tem quase nada. Essa mulher não tem quase nada. Aleluia, Jesus. E Deus, né, manda um homem, né, um profeta, chamado Elias, até essa cidade, onde que a Bíblia fala que é a viúva de Sarepta. Sarepta é um lugarzinho, né, onde que ela vive ali, ela e o seu filho. Essa mulher viúva. E a fome vem sobre aquela cidade de uma tal forma que essa mulher se vê, aleluia, Jesus, nos últimos estados. Não só ela, mas todo aquele povo ali daquela cidade. E olha para onde que Deus manda o profeta. Deus manda o profeta para ser alimentado por uma viúva. Se você for observar aqui, deveria ser ao contrário. Deveria ser o profeta que tinha que ter para a viúva, né? O profeta é a voz de Deus na terra. Glória a Deus. O profeta é que clama a Deus e Deus abre o céu. Aleluia, Jesus. Mas você vê totalmente ao contrário. Você vê um profeta que Deus envia ele até a casa de uma viúva. Chegando lá, ele pede primeiro água. Ele avista aquela mulher está apanhando o graveto. Aleluia, Jesus. Ele avista essa mulher e pede primeiro água para ela. Glória a Deus. Água no deserto é a coisa mais escassa que tem. Água na onde que não tem água, ou seja, como a gente viveu aqui antes, quando a gente mudou para aqui, que a gente pegava água no rio. Então você vê que é como ouro, né? A água pode faltar tudo, mas se faltar água, você não consegue viver. Glória
Deus. Você fica 3 dias sem comer, irmã Lúcia, mas sem água ninguém fica. Jesus, Aleluia. Então olha para onde é que Deus manda aquele homem, para a casa de uma viúva. A primeira coisa que ele faz é pedir água. Como que vai ter água? Num lugar que já não tem mais farinha, não tem mais nada, vai ter água? Se a criação já estava morrendo, o fruto não estava mais dando, como que ia ter água? Então, a Bíblia fala que Eliseu, ele pede água. Aí você vai ver no versículo 9 que Deus está falando, olha, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu te ordeno, ali há uma mulher viúva que te sustenta. Primeira coisa que Deus fala para Elias, levanta, vai a uma cidade, e olha, tem mais. Glória a Deus. Eu te ordeno que você vá, porque ali tem uma mulher viúva que vai te sustentar. Não deveria ser ao contrário? Nos dias de hoje, se você que conhece um pouquinho mais a Bíblia do que o outro, se você chegar na casa de um vizinho e você falar assim, ei fulano, me arruma aí uma cozinhada de feijão, ele vai falar assim, mas você não é crente? Verdade. Você não pode nem falar que você precisa das coisas. Dessa maneira. Você tem que fazer como aquela outra viúva. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O filho tá morto, mas ela diz, tá tudo bem. Glória a Deus. Por quê? Imagina aí um profeta, um pastor chegar e falar assim para uma pessoa que não conhece a palavra. Ô fulano, eu estou passando necessidade, minha água cortou, minha luz. A primeira coisa que a pessoa vai falar assim, mas você não é pastor? Cadê seu Deus? Eu estou melhor do que você está vindo até mim. Né? Então eu estou melhor, então eu vou ficar no mundo, porque você está na igreja, você está vindo pedir para mim que não estou na igreja, então eu vou ficar logo no mundo. A pessoa vai falar desse jeito. A resposta é Vai falar desse jeito. Mas é que Deus diz, vai lá que você vai ser sustentado por uma viúva. E a primeira coisa que Elias pede, água. Olha o que ela responde. Então ele se levantou, porque é preciso nos levantar, né? Ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, porque a cidade tinha muro, irmãos. Não era qualquer cidade, não. Tinha ordenança, tinha muro, tinha portões e tinha chave. Então tinha que pedir licença para entrar. Não é igual tem países aí fora que a gente não pega um ônibus e chega lá, não. Tem que chegar e falar, e comprar passaporte e tudo legalizado. O povo vem para o Brasil, muitos vêm para a nossa cidade, vem. Mas se nós sair daqui para outro país, não é igual aqui, não. Aqui todo mundo chega e acomoda. E sempre tem lugar para mais um. Glória a Deus por isso. Mas se nós brasileiros pegar e for sair para acessar os lugares, nós não vamos entrar, não. E essas cidades aqui, elas possuíam muros. E tinha portões também. Então a Bíblia fala que Eliseu, ele se levantou e foi a Sarepta, chegando à porta da cidade. E eis que estava ali uma mulher viúva apanhando gravetos, ou seja, apanhando lenhas. Então ele a chamou e disse, traz-me aqui, peste numa vasilha um pouco de água que beba. Outra coisa também que me chamou a atenção é que aquela mulher está apanhando lenha, agora vem um homem incomodar ela, pedir água. Às vezes você está assim tão na correria no serviço e aí chega uma pessoa e fala, fulano, me dá um copo de água aí. Você pensa 2 vezes. Porque a correria do dia a dia, a luta, às vezes um estresse, e você não está para servir. Glória a Deus. Mas você pensa 2 vezes, eu não posso negar água, ninguém pode negar água, você pode negar qualquer coisa, mas água você não nega, é pecado. Tem que buscar água. Então, ele pediu água para ela, vai ela parar o serviço dela, o que ela está fazendo para servir água para esse homem. Só que ele não pergunta se ela tem água, ele pede água. Então a Bíblia fala que ele pede um copo de água, um pouco de água numa vasilha, para que ele beba.
E aí, versículo 11, indo ela buscar, ele a chamou e disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Além da água, agora ele também vai pedir um pão também, um bocado de pão. Né? Hoje a gente vê aí na sacola de lixo os pães aí, para tudo quanto é lugar você vê pão jogado. Mas antigamente era tudo escasso. E tudo era com aquele cuidado, os pães eram bem guardados em um monte de saco, e colocava dentro de umas vasilhas para não mofar, guardava. Hoje você vê aí, as coisas estão, as coisas tá difícil, mas não está mais difícil que antes, não. Amém, Jesus, graças. Qualquer lugar que você vai, você encontra alimento. Você bate na casa do vizinho ali, um tem uma coisinha para te dar. Mas antes não era dessa forma, não. Tudo mais difícil. Então, ele pede, e indo ela buscar, ele a chamou e disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Aí, versículo 2 diz, porém ela diz, viva o Senhor, teu Deus, que nenhum bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa vasilha, numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Ela já conhece ele, que ele é homem de Deus. Porque ela fala, viva o Senhor teu Deus. Ou seja, eu não estou mentindo. Eu estou falando o nome de Deus porque eu estou falando a verdade, eu não tenho. Viva o Senhor teu Deus, que eu não tenho nenhum bolo para comer. Não tenho. Aleluia, Jesus. Então, estou aqui, ela diz, estou aqui apanhando lenha, para mim cozer ou fazer, vou preparar para mim e para meu filho o último. Estou preparando aqui o último, depois se nós comer, vamos morrer, porque não tem mais nada. Então a visão daquela mulher era aquele último ali, aquela última farinha ali, não tinha mais como fazer nada ali. Então a visão dela, vamos comer e vamos morrer. Eu creio que assim, irmão, que às vezes a farinha só dava por um dia, mas ela tentava fazer de tudo para esticar mais um dia ali. Em vez de comer tudo uma vez, ela fazia só um pouquinho para poder render, para dar tempo de algo acontecer, ou milagre, A fé. Mas ali não tinha mais como. Ela disse, olha, vou fazer para mim e o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Aí vem Elias. Elias, olha, ele fala assim, versículo 13. E Elias lhe diz, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Mas se ela está falando que aquele bolo só dá para ela, aquela farinha só dá para fazer para ela, e o filho dela vai comer e morrer, agora vem Elias pedindo para fazer primeiro para ele. Aí é coisa difícil. E aquela mulher, é difícil. Ela ficou ali no estreito, porque ela vai tirar o pão da boca do filho dela para dar para um desconhecido. Ela não conhece Elias. Mas ela chama ele de homem de Deus. Que ela fala, viva o teu Deus. Então, ela vai tirar o pão da boca do filho dela para dar para uma pessoa desconhecida. Além de pedir água, agora ele vem pedir pão. Para dar um estranho, né? Para dar um estranho. E ele ainda fala mais para ela. A ousadia dele, ele fala, faz primeiro para mim. Faz primeiro um bolo para mim. E depois fará para você e seu filho, ou seja, primeiro os de casa, primeiro os domésticos da fé, depois os de fora. Era isso que o pastor sempre dizia, que às vezes a gente faz as coisas e a gente faz por impulso, mas a gente às vezes esquece de abençoar o de dentro de casa para abençoar o que está lá fora. Então, primeiro os de casa, mas ele, Deus que enviou ele ali. E ele fala, faz primeiro para mim e depois fará para você e seu filho. Mas se ela está dizendo que só dá para ela e o filho, eles vão comer e vão morrer, como é que vai dar para 3 ali?
Mas ele já está ali profetizando que vai ter depois. Depois você vai fazer para você e seu filho. Ou seja, eu já estou profetizando que o azeite não vai acabar e nem a farinha. Ele tinha certeza. Ele tinha certeza. Então ele disse, olha, não temas. Aí o versículo 14 diz, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, aleluia, e nem o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor te faça chover sobre a terra. Ou seja, não chovia. Não chovia. Aqui, irmãos, se a gente esticar mais a mensagem é uma mensagem muito linda, mas ela vai falar que esse mesmo Elias aqui Então tinha água também. não chovia, não chovia como hoje. Demorava anos para chover. E Deus sustentava tudo e todos. O orvalho é que molhava a terra. Não tinha chuva. Então, quando Elias vai, aleluia, pedir pão para essa mulher, se você observar mais atrás, Elias foi o que orou para que não chovesse. Ele orou para que não chovesse. Por 3 anos não choveu. E no meio de tudo isso, quem é que está precisando de pão? Profeta. Porque ele profetizou para que não chovesse. Então, às vezes a gente fala assim, mas por que o profeta está passando por tanto deserto, tanto vale? Deus coloca o profeta no vale, coloca o profeta no deserto. Não é porque ele profetiza que ele não passa, não. Ele passa também junto. Jeremias passou junto. Jeremias foi levado cativo junto com o povo. Ezequiel foi por dentro do vale para profetizar para os ossos. Deus levou. Então, às vezes a gente está aqui, eu estou pregando aqui, falando aqui de Deus, mas às vezes eu também estou passando por aquilo. E as pessoas não entendem que a gente é crente, a gente tem tudo, a gente é perfeito, que a gente não erra, que a gente não falha, que a gente não passa por necessidade. Mas às vezes Deus permite uma necessidade na nossa vida para nós pregar para alguém. Para que alguém receba e depois nós vamos receber. Né? Então aqui, quando Elias vai para essa cidade é porque Elias já tinha profetizado, porque Jezabel mais Acabe ali estava tirando a paz de Elias. E Elias orou que caiu fogo do céu. E outra vez Elias orou para que não chovesse por 3 anos e meio e não choveu. Não choveu sobre a terra. E